Senhoras e senhores, estamos de volta, hein? Estávamos com saudade de vocês. Neste domingo tem jogo Grêmio e São Paulo. Vamos falar tudo sobre o jogo, mas o que está pegando mesmo no negócio é fora de campo, com as questões envolvendo o São Paulo, grana, balanço ruim, apertando o cinto, concorrência nos jogadores que o São Paulo pode contratar para 2025. Então, torcedores, fiquem atentos com o que vai acontecer aí. A gente vai explicar tudo o que está rolando. Antes, vamos falar do jogo. Jogo, Grêmio e São Paulo se enfrentam neste domingo em Porto Alegre. O Grêmio está encalacrado ali, lutando para não cair, então o jogo é importante para o Grêmio. Renato em briga com a imprensa, com a torcida contra, enfim. Então é um jogo que vai ser guerra. E o São Paulo vai aí aquele esquema, não vai, já está na Libertadores, mas também não deve ficar em quinto lugar. Depende da história do Botafogo, enfim. Essa é a situação do São Paulo. Vamos falar sobre o time. Tem alguma novidade? Alguém volta? Alguma coisa importante acontecendo? Alguma novidade que a gente possa comemorar para esse jogo, que é quase um amistoso para o São Paulo? Arnaldo, boa tarde, satisfação. Boa tarde, Só antes de satisfação. você mandar, quero dizer que esse vídeo tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO, sempre com responsabilidade. É um jogo para maiores de 18 anos. Dê o seu palpite de leve. Tem um link aqui na descrição também para você palpitar. Aliás, fique atento que a gente já está no nosso Instagram a nossa dica para essa partida. Dica KTO. E a gente tem acertado pra caramba. Vai lá no nosso Instagram, Arnaldo Tironi 1. Dá uma espiada na dica e dá o seu palpite lá na KTO. Sempre de leve, com responsabilidade. Arnaldo, vamos lá. Alguma novidade nesse time que vai encarar o Grêmio? A torcida tá tudo meio morno dentro do campo, né? Salve Tirone, salve galera. Você devia ter consultado o vídeo antes de dar a sua dica KTO, né? São Paulo tá, na verdade, há algum tempo contando os dias para as férias, né? Sim. Não perde mais o sexto lugar, há algum tempo tem essa posição garantida. E só tem uma novidade para o jogo contra o Grêmio. Dá aquela impressão, quem retornou de lesão, de incômodo, retornou. Quem não retornou, não retorna mais, né? Tem sido assim nas últimas semanas. A única novidade é a volta do Sabino, que estava suspenso contra o Atlético, né? O Sabino está à disposição, numa posição que já tem muita gente. Em compensação, uma nova baixa, né? O Michel Araújo, que tinha voltado de lesão no joelho e tal, sentiu um incômodo muscular, está fora, é outra baixa do meio para frente. Continua aquela situação de excesso de jogadores em determinadas posições e escassez em outras. Como você descreveu, o jogo para o Grêmio é decisivo. O Grêmio nessa tensão de rota de colisão entre direção, técnico e imprensa, mas o São Paulo sem grande compromisso, sem grande envolvimento com o jogo, vai provavelmente repetir a escalação que enfrentou o Atlético Mineiro com a improvisação do Rafinha de lateral esquerdo. Imagino que não tenha nenhuma outra novidade no time em relação a nenhum retorno praticamente, só o Sabino e a baixa do Michel Araújo, que era reserva. Tem uma curiosidade que eu, aliás, levaria em consideração, mas com certeza não informaram os Zubeldia sobre esse particular. No time do São Paulo, repetindo a escalação contra o Atlético, existem 5 ex-gremistas. E o Grêmio está numa situação periclitante. Tem lá a lei do ex, tal. Mais do que lei do ex, é assim, o incômodo, a mobilização de torcida quando tem ex-jogador no time adversário, 5, e alguns deles estavam envolvidos diretamente no rebaixamento do Grêmio, no último. O Rafinha, o Alisson. E aí, além deles, o Luciano, lá atrás, o Juan Tressoldi, o zagueiro, e, sobretudo, o Ferreirinha, que foi o último a sair, né? Então, o São Paulo, de 11 titulares, tem 5 ex-gremistas. Esse é um detalhe para o time que vai jogar contra o Grêmio. O outro detalhe, o árbitro é um conhecido, Ramon Abate Abel, que esteve suspenso e voltou ao quadro de arbitragem. O Ramon Abate Abel, que costuma sofrer um pouco quando apita nas casas de muita pressão, né? Veremos como será lá na Arena Grêmio.
o Grêmio fez grande promoção para o jogo, e que não, na base do pague um e leve dois, né? Quem, o sócio comprar um ingresso tem direito a outro convidado de graça para tentar encher e mobilizar a torcida para esse jogo tão importante para o Grêmio. Agora, queria a sua opinião. A gente vai falar já já sobre coisas fora de campo que interessam ao São Paulo. Queria saber duas coisas sobre essa desmobilização. Isso é o São Paulo que está falando, bom, vamos pensar no ano que vem, vamos fazer exame, vamos descansar todo mundo, tal. Ou todo mundo largou e está tudo certo, tal. Essa é uma pergunta. E a outra é a sua opinião, e eu dou a minha. Eu acho bem ruim isso. Eu entendo, o time não luta por mais nada e tal, mas eu já falei algumas vezes. Isso é, vai pingando uma insatisfação. Eu sei que o jogo não vale nada. Eu sei que tudo bem, estão pensando no ano que vem. Mas já vamos ter um ano enroscado ano que vem, sem grana, e a gente vai falar disso já já. Você terminar o ano meio morno, não é ruim para todo mundo? Ou eu estou exagerando? Você está exagerando. Hum, O ruim para todo mundo, se não altera a sua posição no campeonato, não acho que o não São estou nem Paulo, aliás, falando do deveria. último jogo lá contra o Botafogo e tal, Não, que foi aquela história. estou falando agora, porque não tem alteração na posição do campeonato, né? Agora, é aquilo. Quem poderia jogar, talvez o Wellington, que já está vendido, né? E está fazendo uma falta grande. O resto não conseguiu treinar direito durante a semana, né? Não tem essa situação específica do Caleri, né? Essa, por exemplo. Essa, por exemplo, né? Mas acho que é uma questão, é um cara que jogou, adiou cirurgia, jogou machucado, etc. e tal, o cara tá no bagaço, vai usar o Caleri nessa altura, faltando para quê? Vai, Entendi. né? Então eu acho que é aquilo. Esse ruim para todo mundo é uma situação que a gente vai falar dessa outra parte do vídeo, que é a questão da contenção de despesa, poucas perspectivas de novos jogadores. Esse é um negócio que vai contagiando, e que não é uma escalação diferente de um jogador que vai combater essa sensação, né? Essa sensação de poderíamos mais. Não, de novo, o São Paulo com um time alternativo ou não perde as 6 rodadas no Brasileiro. Uhum. O São Paulo não perdeu as 6 rodadas no Brasileiro com qualquer jogador, né? Em segundo lugar, o São Paulo, não perdendo as 6 rodadas, abriu essa diferença inalcançável para perseguidores. Então, o Certo. São Paulo já fez o que você fez no campeonato, já fez a sua Então, missão. deixa eu fazer uma outra pergunta também. Uhum. E se, já que é isso, pô, estamos aí meio de férias, tal, estamos pensando no ano que vem, o São Paulo pegasse essas últimas rodadas e colocasse a molecada da base para jogar. Ah, vamos testar aí o Rodriguinho, vamos testar aí o William Gomes, vamos testar o Rian Francisco, entendeu? Porque para dar um caráter de, ó, isso aqui é um começo do ano que vem já mesmo. Estamos testando. Vocês não querem os caras da base? Vamos botar então. Não poderia ser isso? Não, porque os caras da Hum, base têm um compromisso mais importante. Eles têm uma é final contra assim, o tem a Palmeiras na final, segunda-feira. é O verdade. jogo deles é mais Mas dessa vez importante essa do. turma toda vai jogar? Não, turma toda, não. Acho que só os que estão lá na base mesmo. O que está acontecendo, e talvez as pessoas não estejam percebendo, não é o que está sendo feito agora é muito teste e observação para as coisas que vêm por ali. Os caras que foram contratados, eles estão tendo sequência de jogo. Marcos Antônio teve, Juan está tendo, né? O Eric teve um pouco. Então, assim, o André está tendo, né? Então, o Alisson está podendo jogar um pouco para testar a recuperação. Não é que o Zubeldia está, estou olhando, pode deixar qualquer time. Não. E para quem se empenha mais e se empenha menos em treino ou em jogo, é claro que o Zubeldia está prestando atenção. Então, o 2025 para o técnico, e pararam de falar sobre o técnico, enfim, porque não fazia sentido, já começou há algum tempo, né? E ele está fazendo observações, testando coisas e tudo mais. Muito bem, Inclusive então, improvisação na lateral, porque até agora não contrataram nenhum lateral, pelo que eu saiba, né? não contratar, e é isso que a gente vai falar agora nesse vídeo, mas antes quero que você fique de olho nesse QR Code que está aí na tela,
porque você deve estar sabendo aí, você deve estar percebendo que tem notícia, muita notícia de que o Bitcoin está com tudo, né? Tá mesmo. O Bitcoin bateu altas máximas de preço em dólar e em reais. Em dólar passou de 90 mil, em reais foi para mais de 500 mil, tudo isso só em novembro. E se você ainda não aproveitou o momento, ainda dá tempo. Todo dia é dia de investir e acumular o sétimo ativo mais valioso do mundo. E para isso você pode contar com o Mercado Bitcoin, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina. Para dar aquela força para você, se você abrir uma conta no Mercado Bitcoin pelo QR Code que está na sua tela e negociar a partir de R$ 100, você já ganha R$ 10 em Bitcoin. Bom, né? Mas agora que interessa, presta muito atenção no que eu vou falar e prepare o seu passaporte, isso mesmo. Está rolando a seguinte oportunidade. Se você fizer isso que eu te falei, abrir a conta no mercado Bitcoin, que é grátis, negociar R$ 100, você já ganha seus R$ 10 em Bitcoins e automaticamente você vai poder ter a chance de assistir ao vivo PSG e Manchester City no maior campeonato de futebol da Europa, com tudo pago para você e um acompanhante. Você deu para entender o que é? Você tem a chance de ver PSG e Manchester City. É só você abrir a sua conta, você vai receber no seu e-mail cadastrado todos os detalhes de como participar dessa oportunidade. Tem um link na descrição se você tiver com pressa. E tem esse QR Code na sua tela aí para você aproveitar essa oportunidade. Muito bem, Arnaldo. Os assuntos se misturam, né? Eu acabei de fazer uma provocação aqui. Por que não põe os caras da base, então, já que está no fim do ano? Você acabou de falar que tem caras sendo testados dos que já estavam lá, dos profissionais mesmo para o ano que vem, e que, porque o ano que vem não tem grana. E aí saíram notícias aí sobre um balanço horroroso do São Paulo se aproximando, dívida chegando na casa do bilhão. Exato. E aí isso assustou todo mundo. E isso impacta, evidentemente, no que o São Paulo pode fazer de contratação no ano que vem. Tem a história do FIDI, que o São Paulo vai ter que apertar o cinto e tudo mais. E aí? Bom, é aí que tá. O assustar todo mundo assustou antes a presidência do São Paulo e o conselho, né? O FIDIC, o apertar os cintos, ele foi votado e aprovado porque o São Paulo e o seu presidente já sabiam que esse ano seria o ano do rombo histórico e que a dívida chegaria perto do bilhão, né? O déficit passando quase nos 200 milhões em setembro, ainda faltam os 3 meses do final do ano, que são os piores 3 meses do ano. É bem provável que feche no recorde absoluto de déficit em todos os tempos e que a dívida chegue próximo ao bilhão mesmo, a 1 bilhão de dívida. E aí, essa determinação, isso já estava no radar desde que o São Paulo, no meio do ano, não avançou nas competições, né, internacionais e não conseguiu vender nenhum jogador por soma importante na janela, só o Diego Costa, né? Então, foi o pior ano nesse aspecto em termos de grandes arrecadações. E aí, como a coisa não está... incrementou a receita aqui, a receita colar, o patrocínio é um pouco melhor, o naming rights. Tudo isso é irrisório, perto do que é uma venda boa de jogador de futebol, que foi sempre o grande ativo do São Paulo, né? O São Paulo teve superávit com o Casares uma vez só. Quando o Antony foi vendido pelo Ajax ao Manchester United, o São Paulo tinha uma porcentagem, foi uma venda recorde. O ano passado, mesmo com o título da Copa do Brasil e venda do Beraldo por 20 milhões de euros, foi déficit. Esse ano vendeu o Diego menos da metade do Beraldo, não chegou à final e déficit recorde. Isso levou o Casares à tentativa do fundo para mudar essa história, mudar essa roda, né? E já na janela do meio do ano, isso já estava colocado na prática, né? O São Paulo não foi ao mercado, fez contratações por empréstimo são 4 contratações que São Paulo praticamente não pagou pelo empréstimo dos 4 jogadores, né? Os últimos 2, o Jamal Lewis e o Santilon, já foi a 13ª equipe em investimento na janela, já pavimentando o que será o São Paulo para 2025, que é um São Paulo com travas econômicas, com redução de custos e com uma dificuldade de incrementar o seu elenco muito grande no primeiro momento. Então, esse é o cenário.
assustou para quem vê de fora, mas esse sinal já estava dado há algum tempo, desde a janela até a situação da votação do fundo de investimento lá no meio do ano. Né? De novo, vou fazer algumas provocações e fazer Pode uma fazer. pergunta que essa sim, que aí assustou, porque já chegou, aí chegou no dia a dia do torcedor e tudo mais. Vou te falar. Exato. E o São Paulo está indo nessa direção, do qual eu defendo. Eu sempre, você sabe, né? A Flamengada é comigo mesmo. Eu sempre achei que deveria ser. O São Paulo tem que fazer isso e tudo mais, tal, com a dor que for, com o cinto que tiver que apertar. E aí, sem a Flamengada com tudo, não deu certo, tá claro. São Paulo aumentou a receita, vendeu o name rights, não sei o quê, e vai apresentar um balanço pior ainda do que já vinha. E não contratou ninguém. Então, o São Paulo, ele do meio do ano para cá, ele já está nesse caminho. Essa é a grande Já verdade. um pouco. Já Já está está economizando um pouco. já tá economizando. E não adiantou patavina. Deu tudo a mesma coisa. É. Aí, quando a gente vê os rivais, tem o Botafogo e o Atlético Mineiro na final da Libertadores, gastando pra caramba. SAFs, ok. Tem o Palmeiras, que é o Palmeiras, que também, claro, se valeu de vendas muito importantes, do Estevão, do Hendrick e tudo mais. Então, Exatamente. portanto, tem uma base importante que tem jogador, vai vendendo. Exato. O São Paulo, nesse momento, não tem isso. Qual é o jogador da base que vai ser vendido para uma bala? Não lembro. Não lembro de algum nome muito importante que possa ser. Então é outro agravante. O Flamengo arrecada mais, tarará, tá algum tempo ganhando muito dinheiro. E tem o outro rival, que esse é para se olhar, o Corinthians. Arrecada muito. Deve 2,4 bilhões. Está em recuperação judicial, basicamente. Né? Exato. Ele tá. Não está nem aí. E aí que eu entro na questão. O São Paulo já está economizando. Isso não adiantou até agora. Por enquanto, não resolveu. Aumentou a receita, economizou e deu na mesma. O déficit foi o mesmo. E aí, o seu vizinho, o Corinthians, vizinho não, mas o seu rival, o Corinthians, não paga ninguém, está devendo 2,4 bilhões, mas traz o Memphis Depay, traz não sei quem, traz não sei o que lá, e entra na briga do Wendel. Aí que eu quero chegar. E aí que pega pro torcedor São Paulino. Pô, a gente vai perder pro Corinthians, Vai. que não paga ninguém, que não sei o que e tal. Vai. Quando acontecer isso, aí o bicho vai pegar do ponto de vista do torcedor. E é isso que eu queria que você falasse. É o que eu já te falei. Falei para você que é um defensor dessa flamengada. Sim. E quando a coisa chegar no campo, já está chegando, já chegou na janela do meio do ano, e agora perder um jogador que seria o único reforço importante do São Paulo por um rival que tem uma dívida maior, bem maior, o dobro, mais que o dobro, pega. Por uma coisa é perder o Alexandre para o Flamengo, que já foi no meio da janela, no meio desse ano, nessa janela, que é o mesmo processo, Tiro. É o mesmo processo. Você identifica o jogador, o cara trata com o jogador, trata com o empresário, fala com o jogador, tenta seduzir o jogador e na hora H precisa de uma grana. Aí, no meio do ano, você ainda poderia contrair um empréstimo para tentar essa coisa. O Casares não quis. Essa é a questão. Não é que a economia da janela do meio do ano já se reflete, mas o São Paulo evitou gastar mais do que deveria numa janela. Então o Alexandre chegou a hora, e aí o caminho está pavimentado para o rival, qualquer rival. Você já tratou com o empresário dele, que já sabe quanto ele quer ganhar, eventualmente já tratou com o então clube do cara, que já sabe quando o cara vai ganhar, e agora com o Wendel é a mesma situação. O São Paulo já chegou a um valor com o empresário dele, ok, já chegou ao Porto o valor que o Porto precisa. O São Paulo agora tem uma questão diferente da do Alexandre. Não tem com o fundo mágica para você pedir um empréstimo e conseguir uma grana a curto prazo. Não tem. Está travado. Você só consegue um dinheiro para contratação se abrir um dinheiro, se você conseguir vender alguém. Então, sabe o que deve ter acontecido? O empresário do Wendel, olha, o Wendel quer jogar no Brasil para ir para a Copa do Mundo. O São Paulo, ele começa a oferecer. O São Paulo chegou no Porto, o Porto está pedindo tanto o salário que o Wendel... Quem quer? Por essas questões. Quem tem não sei quanto para oferecer para o Porto? O Corinthians. Eu tenho. E assim vai acontecer com outros. Eu não tenho, mas tenho. Eu não tenho, mas tenho. Não tinha para o Hugo. Conseguiu, né? Emprestou ali, o patrocinador comprou o Hugo do Flamengo. É mais ou menos o mesmo custo que o Wendel teria. O São Paulo não tem. Se for 800 mil euros para botar amanhã, o São Paulo não tem. O fundo não permite.
Agora, nem que pegasse um empréstimo. É isso que eu estou falando. A questão da flamengada, ela acontece num momento muito diferente da flamengada do Flamengo ou da palmeirada. É um movimento na contramão do restante do futebol brasileiro. Portanto, mais impopular. Difícil. Então é aquilo. Se você continua defendendo esse movimento, você vai ter que ter compreensão maior para tudo. Agora, o torcedor, no geral, ele tem que ter alguma boa notícia, né? Então, eu acho que o São Paulo precisa trabalhar a sua comunicação para que cultive as boas notícias. O São Paulo estava tentando fritar o treinador. A manutenção do treinador é uma boa notícia. Foi tratado quase como uma... São coisas, detalhes. E para a contratação, para contratação, assim como foi com o Alexandro, o São Paulo não pode, o departamento de futebol, que está apavorado com o fundo, apavorado de ter um time ridículo ano que vem, está apavorado, não pode divulgar com quem está negociando. Isso serve para o presidente, para qualquer... Sim. Senão ele não vai trazer nenhum jogador. Não é o Wendel, não é o Marlon, não vai trazer nenhum jogador. O São Paulo agora está determinado a trazer... queria primeiro 2 laterais e um meia. Agora ele já se contenta com um lateral esquerdo só, porque não tem lateral esquerdo. Então, só que para contratar um lateral esquerdo, ou você fica de bico fechado e fecha o contrato, o cara, ou você não vai trazer ninguém numa concorrência. Uhum. É uma situação difícil. Eu já estou falando com a galera aqui há algum tempo. Os caras acham que eu sou desesperado. Pelo contrário, eu estou o mais calmo, convicto e pé no chão de todos com quem eu falei. O São Paulo 2025 será mais fraco que o 2024 em princípio. Se o São Paulo tiver em 2025 um ano igual teve em 2024, tem que erguer as mãos para o céu e ir de joelho até a Aparecida. É isso que eu estou falando. Então, essa deprê de final de temporada, que a gente tenha a mesma deprê do final da temporada em 6º lugar e se classifique para a Libertadores. É só isso que eu falo. Porque o tempo de vaca magra vai começar agora. Até agora, o São Paulo conseguiu, do jeito dele, contratar jogadores, fazer janelas grandes no início do ano. Será a primeira vez com essa direção que não vai ter janela no início do ano. O São Paulo sempre fez janelas grandes no início do ano. E o torcedor vai começar a se incomodar, né? Só uma questão. Quando você fala do jeito dele, o jeito dele deu errado. Deu claramente errado. Sim. Gastou na janela, não sei o quê, vai beirar 1 bilhão. Deu errado. Exato, deu errado. Não importa se o outro não está pagando, o que está acontecendo. O projeto do São Paulo até agora, de ficar com um pé em cada canoa, não funcionou. E a simplesmente defesa não funcionou. Você pode falar, não, ganhou o campeonato. Não, de fato, ganhou a Copa do Brasil, saiu da o fila. Paulista e tal, saiu da fila, beleza. Que é o papo do Casares. Exato. Mas do ponto de vista financeiro, não funcionou. E a conversa ali atrás era um pouco diferente. A conversa era, a gente vai começar a ganhar títulos, e isso a roda vai girar, porque vai entrar dinheiro com as conquistas e tal, e a coisa vai andar. Não aconteceu isso. São Paulo ganhou o título e o déficit aumentou. Sim, Pode ter acalmado a galera, mas... Não, mas de fato a roda passou... Não funcionou. Então, não funcionou. De fato, as receitas se incrementaram muito depois do título, mas não o suficiente para virar a roda. Sim. Né? Agora, vamos também salientar o seguinte, o Casares já tinha ensaiado ele pegou um clube quebrado. Verdade, ele já tinha ensaiado esse passo depois da quebra do título paulista pelo Crespo, e o Rogério e o Muricy sabotaram a primeira tentativa de redução de custos. Tanto só para a gente lembrar. Foi aquela notícia que a gente deu, aquela história do áudio, parará lá atrás. Lembra disso. E aí o São Paulo contratou Patrick, não sei o quê, uns caras lá, fez um time melhor. E aí também não deu certo. O Rogério fracassou, perdeu. Até desenfreou lá, desagou no título da Copa do Brasil, mas aquilo, o São Paulo adiou essa apertada no cinto em 2 anos. Sim. O que tornou a dívida muito maior, rendeu um título de Copa do Brasil e não mudou a roda, né? Então, nós estamos quebrando tempos bicudos. Sim. E acho que aí a questão ali é necessário a gente tentar. Nós tentamos aqui esclarecer o máximo, jogar limpo. Agora, a principal parte o técnico também está tentando ajudar, porque o técnico não reclama de porcaria nenhuma. Sim. E não pede reforço algum. Agora, a direção do São Paulo precisa ser muito clara daqui para frente, porque boa notícia não vai ter
boa notícia, que o torcedor adora contratação, mercado, isso não vai ter. Então é bom o torcedor se preparar. Aliás, dê o seu palpite na KTO, hein? Eu vou falar mais uma coisa aqui nesse vídeo, mas dê o seu palpite na KTO, use o QR Code, não, use o link que está aqui na descrição, mas jogue com responsabilidade. Sempre é um joguinho para maiores de 18 anos. Olho na nossa dica KTO para esse jogo contra o Grêmio, tá lá no Instagram, Arnaldo Tironi 1. O que eu quero dizer nós estamos quebrando um galho, vamos falar o português claro aqui, um pouco para a diretoria do São Paulo, porque a gente está falando olha, vai ser ruim, vocês entendam como vai ser. E Exatamente. falando que a comunicação do São Paulo tem que ser muito importante. Eu vou repetir o que eu já falei. Quando o Flamengo Flamengou lá atrás, não ganhava de ninguém, até ganhou uma Copa do Brasil no meio do caminho, mas abriu mão do Wagner Love, demitiu o Dorival porque não tinha dinheiro para contratar, teve um monte de jogador mais ou menos. Cada boleto que pagava, os caras anunciavam como se fosse uma contratação. Opa, hoje nós estamos livres, não sei o quê, estamos com a certidão negativa, não sei do que lá, pagamos tudo que a gente devia para o Romário, não sei o quê e tal. E isso foi acalmando o coração rubro-negro. Foi isso que aconteceu. Eu lembro muito bem, acompanhei de perto essa história. É isso que o São Paulo tem que fazer. Não adianta ficar nesse vai, não vai, não, mas estamos aqui, o FIDIC e tal. Por exemplo, o FIDIC, não sei, deve ser um fundo privado e secreto, que não pode falar, mas pelo menos uma notícia, olha, já estamos aí arrecadando, a grana para o fundo está chegando, estamos perto, estamos longe. Não sei se podem falar, mas, enfim, precisa ter uma coisa palpável para o torcedor engolir. O torcedor fala, olha, nosso time não tá bom, não tá bom. Tá valendo a pena. Podemos perder o Wender, mas calma. Calma que, em contrapartida, a nossa dívida aqui diminuiu não sei o quê, conseguimos pagar não sei o que lá, não temos transfer ban não sei quanto tempo, e aí por aí vai. É isso que tem que ser feito. Então, o trabalho estamos fazendo a nossa parte aqui, Arnaldo. Esse é o negócio. Muito bem. É isso? É isso. Tem jogo com o Grêmio no domingo, normal, live depois do jogo com o Grêmio, nas 18 horas, né? Aí o São Paulo ainda joga com o Juventude na quarta-feira às 8 e depois fecha com o Botafogo no outro domingo. E na segunda-feira, o que a gente falou no início do vídeo, a final da Copa do Brasil em jogo único do Sub-20, São Paulo e Palmeiras. Perfeito. 8 da noite no Morumbis. Muito bem. É isso, senhores. Live aqui no domingão pós-Grêmio. Balões subindo. Valeu.